Hello, my dears! Seja bem-vindo ao canal de vídeo do Molese, curso de inglês online. Meu nome é Francisco Soares e eu sou idealizador do método apresentado por este canal de vídeo. Você se lembra quando você entrou para ser alfabetizado, ainda criancinha? Imagine comigo a tia Clotilde, com um óculos com as pontas levantadas, vestindo aquela saia azul grandona, com um cinto branco com uma fivela enorme, uma blusa apertada, vermelha, cheia de bolinhas brancas. Eita, que época boa que não volta mais. Deixando de lado o saudosismo, eu quero lembrar que naquela época você tomou conhecimento dos sons das vogais e das consoantes da língua portuguesa. Creio que ainda estão gravadas na sua memória frases como: vovô viu a uva da vovó, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Essas frases serviam para se aprender a pronúncia correta de todas as letras do alfabeto português. Era um método excelente, bem diferente de hoje em dia, que as crianças são alfabetizadas ao som de música como o funk. Nada contra os funkeiros, ok? Voltando ao foco, a dificuldade do aluno brasileiro é que ele só conhece a pronúncia das vogais e das consoantes do alfabeto português. Então, quando ele vai falar em inglês, ele tenta pronunciar as palavras inglesas com a mesma simbologia do alfabeto português, ou seja, como se estivesse falando em português. E isto é o grande erro. Para se falar inglês, é preciso saber a pronúncia das letras do alfabeto inglês. Por serem muitas informações para um vídeo só, hoje eu vou te mostrar como se pronunciam as vogais em inglês. E vamos compará-la também com os sons das vogais em português. Veremos que algumas delas são bem semelhantes, embora nenhuma seja igual a... Ou seja, as vogais do inglês são totalmente diferentes das vogais do português, embora algumas tenham uma certa semelhança. Quem estuda a língua já deve ter ouvido falar do IPA, International Phonetic Association. Este é um site recém-remodelado que fica em http://international phonetic alphabet.org. A IPA, ou IPA, como é mais conhecida, é uma associação fundada em 1886, com mais de 130 anos de existência, que disciplina a fonética e a fonologia internacional. No site deles tem tabelas com o som de cada vogal e cada consoante do alfabeto internacional. Lá você conhecerá palavras como alveolar, bilabial, palato alveolar, labiodental, fricativo e outras mais estranhas ainda. É uma maravilha, mas um pouco confuso para quem só quer aprender a falar inglês e se divertir, sem se preocupar com o tecnicismo da língua inglesa. Deixe isso para quem quiser ser ou viver de linguística. Facilitando a vida de quem só quer aprender a falar inglês corretamente, vamos começar relembrando os sons das vogais da língua portuguesa. Um bom dicionário de português ou de inglês deve trazer essa simbologia. Sabemos que em português temos 5 vogais: A, E, I, O, U. Se você for para a frente de um espelho e observar sua boca e língua enquanto pronuncia essas vogais, você verá que há uma combinação de posições da língua, mandíbula e formato da boca enquanto você pronuncia essas letras. Mas isso não é tudo. Embora sejam somente 5 vogais, são 7 os fonemas vocálicos, ou seja, são 7 os sons formados, porque a vogal E e a vogal O possuem os sons abertos e fechados. Observe a pronúncia da palavra pé. Na palavra pé, o E é aberto. Já na palavra pelos, o E é fechado. Da mesma forma, se você observar o som da palavra óculos, o O da palavra óculos é aberto. E em porco, o O é fechado. Resumindo então, temos os seguintes fonemas vocálicos em português: A, E, I, O e o U. Muito fácil, não é? Vamos comparar agora com a língua inglesa?
Na língua inglesa moderna também se tem 5 vogais, as famosas A, E, I, O, U, cujas pronúncias são A para o A, I para o E, I para o I, O para o O, U para o U. Como você pode ver, são 5 fonemas básicos. Os 5 fonemas formam diversos outros. Os mais comuns são 11, bastante fáceis de ser identificados. Imagine a letra A, a vogal A. A vogal A, ela pode ser pronunciada de 3 formas. Veja bem quando a gente pronuncia a palavra father, father, hot. Esse A é um A bem parecido com o nosso português, mas ele é meio curto, né? Diferente do nosso A de casa, bem diferente. Nós temos também as palavras bad, cat, have. Observe que esse A ele é bem longo, ele chega a ser superior à duração do nosso A de casa, porque ele se assemelha como se fosse um E que termina num A. Imagina você pronunciar a palavra bad. Observe que no início parece um E, mas no final é um A. Na mesma pronúncia você tem esses dois quase fonemas separados, mas é um único. É um A bem longo. Veja o verbo have. Have, have, é um A parecido com um E. Na realidade, é um fonema único. E nós também temos um outro mais rápido ainda, assim, bem mais curto do que aquele de father. Observe, quando eu falo assim, bus, ônibus, bus, 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 above, blood, blood. Então, esse A é um pouquinho mais curto. E a letra, o vogal E, ainda bem que só tem duas variações. Nós temos um E bem aberto, um E que parece com aquele que eu falei anterior, mas ele não tem o sonzinho de A aproximando-se dele. Por exemplo, veja bem, bad, bad. É diferente do outro, bad, 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 bad. Better, letter, é bem curto. Nós temos também um som de E na letra E. Veja bem que ele fica mais ou menos quando ele fala assim, late, 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 cake, cake. Não é um cake, não tem esse I. Apesar de se aproximar, não tem esse I. Basta pronunciar late, cake. Ele é meio semilongo. Na letra ou vogal I, nós também temos dois símbolos, um bem longo e outro bem curto. Imagine eu pronunciando a palavra live e a palavra live. Live, live. Observe que no primeiro caso é bem curto, live. No segundo ele já é bem longo, live. Observe também quando eu pronuncio a palavra ship. E quando eu pronuncio a palavra see, quando eu pronuncio a palavra eu, quando eu pronuncio a palavra see, você poderia falar, ué, você falou a palavra see 2 vezes? Não, a primeira eu falei see e a segunda eu estou falando see. Um é o verbo ver e o outro é a palavra mar, bem parecidas. Imagine agora os fonemas da letra ou vogal O. O símbolo que representa essas duas vogais são bem parecidos com os nossos em português. Por exemplo, eu tenho um som parecido com E. Por exemplo, na palavra home. Home tem um O parecido com um E. Home. Eu também tenho um boat. Load. Esse é bem fechado, parecido com aquele O nosso de O fechado. E tem um O bem aberto também, bem parecido com o do português. Por exemplo, ele é visto na palavra cloth, law, Dora. Essas palavras têm o O bem aberto. E a letra U? A letra U também tem 2 fonemas. Um é parecido com o nosso U brasileiro, só que um pouquinho mais longo. Imagina pronunciando a palavra boot, blue, food. Um U bem longo. Já na palavra book, cook, look, esse U ele é bem curto. A gente acabou de ver o som dos fonemas das vogais em inglês e também comparamos
com o som das vogais em português. Saber pronunciar as vogais corretamente pode evitar algum tipo de embaraço na comunicação com os nativos. Observem as palavras bitch, bitch, beat, bit. Se você deixasse um carioca malandro pronunciando essas 4 palavras, ele pronunciaria todas iguais. Beat, 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 beat. Até porque todo mundo fala beat. O nosso IT carioca tem sempre aquele sonzinho de CH no final, certo? Porque essas 4 palavras são bem diferentes. Uma significa praia, a outra significa cadela, meretriz, a outra significa batida, pancada, a outra significa pedaço ou pouco. Então, você tem que tomar cuidado, porque se você escutasse a frase "Let's go to the beach", teria alguma coisa errada nessa frase. Mas se você não tomar cuidado na pronúncia, você vai acabar pronunciando desse jeito. "Let's go to the beach", está errado. Quando você for convidar alguém para ir à praia, você deve pronunciar a palavra praia da forma correta. Então, vamos pronunciá-la corretamente. Let's go to the beach. E não beach. Beach. Se você pronunciar beach, vai ser um pouco pejorativo. Então, pronuncie as palavras, as vogais corretamente. Se você quiser saber se que não está agradando, é só observar e ver se alguém lhe chama de son of a bitch. Isso, de veras, não significa filho de uma praia. E a tradução dessa frase ficará para o vídeo dica de palavrões que eu vou postar para vocês. Aguardem! Não pense que o que eu acabei de mostrar nessa dica é difícil, porque existem regras para a pronúncia das vogais em inglês. E isso você verá em sala de aula. Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Aguardo vocês no próximo vídeo dica. Eu sou o Francisco Soares e este é o canal de vídeo do Molese Curso de Inglês Online. Bye bye!